Programa Direto ao Ponto Entrevistas, hoje quinta-feira, é o dia da presença aqui do nosso amigo psicólogo Ítalis França, para a gente falar de mais um tema, e hoje o tema abordado, como fortalecer a saúde mental dos filhos, é o tema que o Ítalis vai estar abordando a partir de agora. Ítalis, um abraço, boa tarde a você. Esse tema ainda tem a ver aí com a prevenção ao suicídio nesse mês de setembro, Ítalis, boa tarde. Boa tarde, Gamarra, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí em casa. E sim, Gamarra, esse tema eu escolhi ele hoje, especialmente ainda devido ao Setembro Amarelo, né? Nesse mês de setembro, eu recebi diversas solicitações para palestras sobre o tema. Eu consegui atender a alguns desses chamados, outros não, devido à minha agenda de atendimentos, mas é até algo que eu realmente me esforcei bastante, porque eu percebi que nesse ano a gente investiu bastante com relação ao tema de prevenção ao suicídio, que eu estou achando bem interessante e importante. Então o tema que eu trouxe hoje é justamente para isso, porque eu já fiz esse mês palestra ali para o pessoal do Vale Renda, hoje de manhã eu fui lá no CRAS conversar com as crianças, então eu até aproveito esse momento para mandar um abraço para todo mundo que acompanha, que também assiste aqui a entrevista na rádio. Até a Solange lá do Vale Renda pediu para mandar um abraço para ela, então abraço Solange, e em seu nome um abraço para todo mundo que acompanha também aqui, que sabe que toda quinta-feira a gente está aqui. Então esse tema de hoje foi escolhido justamente por isso, para que a gente possa dar uma continuidade, falar sobre uma questãozinha a mais que também influencia na saúde mental e consequentemente lá no futuro ao bem-estar de cada indivíduo. Muito bem, inclusive hoje tem mais uma palestra à noite. Exatamente, hoje à noite a gente vai fazer mais uma palestra. Tá certo, no finalzinho a gente pode falar mais dela. Isso aí. O que os pais podem fazer então para aumentar a saúde mental dos seus filhos, Ítalis? Beleza, Gamarra, é o seguinte, com o passar do tempo, né, a teoria já traz isso, que quem estrutura o filho é o pai e a mãe, certo? Ou os cuidadores, não importa nesse momento. Quando eu falar pais, entendam responsáveis que cuidaram, que criaram daquela criança, tá? É muito importante entender que nós, seres humanos, somos inicialmente formados por uma questão externa, certo? Nós precisamos desse convívio externo. Então, por que eu trouxe esse tema e respondendo essa pergunta, como é que os pais podem fazer? Eu busquei resumir em 3 dicas que são simples de serem entendidas, mas muitas vezes difíceis de se colocar em prática. E eu vou explicar o porquê cada uma delas, de maneira bem rápida, é tão importante. A primeira coisa que todos os pais devem conseguir fazer para fortalecer a saúde emocional dos filhos é definir regras, definir e fazer cumprir, certo? É muito importante que vocês, pais, mães, responsáveis, tias, avós, não importa, você que é responsável pela criação dessa criança ou desse adolescente, que você defina regras, que você diga o que pode e o que não pode ser feito, e que você cobre, e que você faça cumprir, porque isso vai ensinar ao indivíduo que existem regras sociais a serem cumpridas e que elas precisam ser cumpridas e que essa pessoa tem que estar habilitada no futuro a saber seguir essas regras, ok? Porque depois que ela sai de casa, o primeiro ambiente social dela é a escola, e lá é cheio de regra. Depois da escola, pula para o trabalho. E a gente continua tendo regras, até mesmo fora, certo? Em ambientes sociais, tem placa de pare por aí, e que a gente vê um monte de gente passando na placa de pare, porque não sabe respeitar a regra, não sabe respeitar a norma. Não entende. O sinal está vermelho, mas não está vindo ninguém, vou passar. Não, o sinal está vermelho, representa justamente isso. Né? Claro que dependendo do horário, é até perigoso, até por isso que os sinais, eles ficam piscando em amarelo, até para você ir com atenção, mas regra é para ser cumprida. E isso você vai ter que ensinar para o seu filho. Ele não vai aprender sozinho, não vai adiantar lá na frente você falar que ele não te respeita e não te obedece se desde o começo você não vem treinando, você não vem ensinando ele, você não vem fazendo o seu papel de pai, mãe ou responsável. Então, nesse momento, é muito importante, como uma das questões essenciais, é você
ensinar regras para o seu filho. E outra, fazer cumprir, tá? Porque você chega e fala que tem que fazer e depois deixa o Deus dará. Não, você tem que ir lá. Fez? Não fez? Então vai fazer. Porque tem que fazer. E não precisa ficar se explicando muito. Se você tem uma justificativa, tudo bem, mas quando é responsabilidade, tranquilo. O importante é que, para que no futuro, por exemplo, quando um cara toma um toco de uma mulher, quando ele leva um fora da mulher, ele entenda que o não é não e não quer mais, pronto, acabou. Não precisa ficar insistindo. Quando a mulher, ela dá de cara com um relacionamento também, ou no trabalho, quando alguém fala pra ela que ela não presta, que ela não vale nada, ela entender também que aquilo não é dela, que aquilo é do outro, que ela não vai precisar se sujeitar. E essa estrutura interna, essa força interna, ela vem desde pequeno, certo? Enquanto você ensina isso pro seu filho por meio de regras, por meio do que é certo e do que é errado, que é responsabilidade dos pais ensinar isso pros filhos, você fortalece ele para o futuro. Então essa é a primeira questão, regras. A segunda delas é, se mostre humano, ok? Você é pai, você é mãe, você é um responsável, você é um ser humano. Um ser humano. Sim, você tem a responsabilidade de criar essa criança, mas você é um ser humano, você vai errar, mas você vai errar muito. Você vai falar um monte de besteira para essa criança algumas vezes. E é muito importante você conseguir se colocar como um ser humano para ela, para que aí sim você seja ainda mais admirado. Você poder conseguir pedir desculpa para o seu filho, para a sua filha, porque você falou uma coisa errada e você não deveria ter dito aquilo, porque você fez uma coisa errada e você não deveria ter feito aquilo, é a melhor coisa que você pode ensinar para o seu filho. Ou para sua filha, é mostrar para ela o seguinte, tá tudo bem errar, é normal errar, o que importa é você corrigir o erro, é você aprender, é você fazer diferente, e isso não vai te tirar de você a autonomia, a hierarquia de pai e de mãe, a autoridade, entende? Muito pelo contrário, você se torna alguém a quem se merece o respeito, entende? Então essa é a segunda questão. Então primeiro, regras, defina e cobre. Segundo, se mostre humano. Se errou, peça desculpa, diga que errou e que aquilo não vai se repetir e mude, claro, né? E a terceira coisa, e uma das mais importantes e que eu mais vejo estar relacionada ao desejo suicida, é a falta de ser cuidado, certo? Então, sempre, eu não vou dizer que é uma regra, e não vou dizer que é só isso que traz futuramente um desejo suicida, e também não vou dizer que é só isso que está por trás, mas em muitos, para não dizer todos os casos que eu atendi, onde existia um desejo de morte, que na verdade é o desejo por resolver aquele conflito, existia também por trás uma necessidade de atenção, uma necessidade de cuidado, uma necessidade de carinho que essa criança, no caso adulto, nunca teve. Ou não teve em alguns momentos que poderia ter. Então, você como pai e mãe, é necessário você poder dar isso ao seu filho, à sua filha. Porque, como eu disse, inicialmente nós nos formamos a partir do olhar dos pais, especialmente das mães, mas dos nossos responsáveis. Quem eu sou, o que eu mereço, o que eu sou capaz de fazer, o que vou ser no futuro, tudo isso é dado para mim inicialmente de fora. E eu como ser humano tenho uma necessidade de me sentir aceito, de me sentir pertencente. Eu vou fazer de tudo para me sentir pertencente. Então, se o meu pai ou a minha mãe me chamam de burro, fala que eu não valho nada e que eu não presto, a minha tendência instintiva como ser humano e como necessidade de pertencimento é eu entender que isso sou eu, e para que eu seja aceito pelo meu pai e pela minha mãe, eu comece então a buscar ser isso. Entendeu? Então, para que você alimente uma estrutura saudável na vida dos filhos, deixe claro, primeiramente, que você os ama, certo? Que você está ali para cuidar. E que você o aceita como seu filho, como sua filha, independente dos erros que ele cometeu. Certo? Então, por exemplo, chega seu filho em casa, sua filha em casa,
e traz uma nota vermelha na escola. Ok? O que a gente vê muito comum por aí, você é burro, você não faz nada da vida e ainda tira a nota vermelha, certo? É a coisa mais errada que você pode dizer, até porque você está dizendo para a pessoa o que ela é, sendo que ela ainda nem tem estruturado, ou seja, você quer que a pessoa se sinta daquele jeito. Então, o mais adequado é que você possa dizer que aquele comportamento, que aquele resultado não é o melhor que poderia ter, mas que você acredita no potencial dele. Que a pessoa, o indivíduo é inteligente. É simples, não precisa nem você fazer muito esforço. É apenas dizer, meu filho, você é capaz de tirar uma nota melhor que essa. Eu acredito em você. Eu estou aqui para te ajudar. E não importa. Eu entendo que foi difícil, tá tudo bem. Na próxima vez você melhora. Entende? Então é muito importante, sempre que você for lidar com uma criança, ou adolescente, ou adulto, se você quer corrigir algum comportamento, corrija o comportamento, elogiando o indivíduo. Entende? Então é assim, o que você fez foi errado. Você é alguém tão inteligente e capaz de fazer melhor que isso. Entende? Eu sei que você é capaz de fazer isso. Então faça. Se você precisar da minha ajuda, peça. Eu estou aqui para isso. Entende? E reforçar sempre essa questão. Eu amo você, meu filho, minha filha, independente da nota vermelha, independente da bagunça, independente de tudo. Eu aceito você como meu filho e eu assumo a responsabilidade dessa criação, de te ensinar a fazer melhor. Entende? É você assumindo a sua responsabilidade como pai e mãe que você vai permitir que o seu filho seja livre para ser ele e assumir a responsabilidade pelo que é dele no futuro. E entender que ele é responsável pela vida dele. Mas a partir do momento que você dá isso, dá esse amor, dá esse cuidado, não corre o risco, vamos dizer assim, minimiza a chance de no futuro ele ficar buscando essa necessidade de cuidado em outras pessoas. Entende? Porque você vê muito disso atualmente. Termina um relacionamento, aquele relacionamento era uma busca por se sentir amado, se sentir cuidado, que a pessoa não teve na infância. Então há uma projeção dessa necessidade no mundo externo, e o mundo externo, ele não vai te dar isso. Ele não dá. Você tem que conquistar. Então, para que você possa ensinar melhor os seus filhos a conquistar isso, você tem que inundá-lo de amor e de cuidado para que ele se sinta assim. E ele se sentindo assim, ele vai conquistar melhor isso no futuro. Agora, essas são as 3 questões, certo? Então, primeiro, para que você possa fortalecer a saúde mental do seu filho, defina regras, ensine para ele que ele tem que respeitar algumas coisas e não importa se ele quer ou não quer. Se não pode, não pode. E pronto, acabou. Segunda coisa, se mostre humano. Mostre, se você errou, assuma que errou, mostre e mude. Ensine como tem que ser feito. Terceira coisa, mostre que você ama ele. Fala com ele. Afirma, verbaliza. Se você tem vergonha, demonstre de uma maneira mais carinhosa. Entende? Eu sei que isso depende muito de como você foi criado também. Mas essas são as 3 coisas principais. E agora, para você que tem esse pensamento hoje e que reconhece dentro de si mesma essa necessidade de cuidado, de carinho, de atenção, e que você está projetando isso no meio externo, não é mais responsabilidade do seu pai e da sua mãe de te dar isso. Não é responsabilidade do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, entende? Tem pai que fala assim, faz isso meu filho para eu ficar feliz. Não é responsabilidade do seu filho fazer você feliz, não. Acorda para a vida, é sua responsabilidade. Então, você precisa primeiro agora entender que o que você não teve lá dos seus pais, muitas vezes os pais já morreram, você não vai ter hoje. E agora é responsabilidade sua de dar isso para si mesmo. Se você não está conseguindo, existem meios profissionais para que você consiga isso, ok? A terapia está aí para isso. Para quem não tem condição de pagar a terapia e precisa conversar com alguém, o CVV está aí para isso, o Centro de Valorização da Vida, número 188,
ok? O número gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoas treinadas para te ouvir, para lidar com essa dificuldade que você tem dentro de você. 188, liga e conversa. Se você não sabe se precisa ou não, não importa, liga a si mesmo. Porque se existe a dúvida, existe a necessidade, ok? Liga e conversa. Mas é muito importante você entender que a partir de agora, sendo adulto, compre essa responsabilidade. Eu sei que a sensação, Gamarra, muitas vezes as pessoas chegam para ser atendidas e elas se sentem incapazes, elas ficam com medo de não conseguir. Só que faz parte do sintoma. Sabe? A pessoa cresceu achando que não era capaz. Então, eu não vou cobrar que você se sinta capaz agora. É só importante você entender que essa responsabilidade é sua e que se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Existe sim maneira de ser ajudado. Beleza? Muito bem, 13 horas e 20 minutos, agora 1 hora e 20 minutos. O tema que o Ítalo abordou, portanto, mais uma vez aí de encontro a dúvidas que você de repente tinha, como fortalecer a saúde mental dos filhos, e esse tema será um dos temas hoje da palestra lá na Câmara, Ítalo? Eu vou acabar abordando um pouco disso, Gamarra, mas hoje às 19h30, vamos aproveitar aqui o momento para convidar a população de Rio Brilhante para isso, porque é um momento onde a gente vai poder conversar, né, talvez não tanto diálogo assim, porque eu vou acabar falando mais, né, vou estar lá com o microfone na mão, mas se alguém quiser também participar e guiar a mão e perguntar, é assim que funciona, melhor ainda. Mas o meu objetivo lá é trabalhar principalmente o que é que está por trás do desejo suicida, certo? De onde vem isso, para que a partir dessa compreensão a pessoa consiga enxergar melhor o como fazer para sair dali. Quais são as 3 principais frases que você deve evitar falar para alguém que pensa em suicídio, ok? As 3 principais frases que você deve evitar falar. O que você pode fazer, ok? E no final lá também eu vou fazer um exercício, né? Vou sugerir lá para quem quiser fazer um exercício para se fortalecer também. Então, mas eu acabo pincelando também essa importância sobre essa questão, né? E até é interessante aqui, ó, agradecer a todo mundo que está mandando um oi, batendo palma aqui na live do Instagram, e especial aqui o Adriano Segovia, que ele também é psicólogo, está lá em Fátima, né, Adriano? Ele colocou aqui, ó, que às vezes os pais se utilizam de uma repreensão na tentativa de ensinar uma boa lição para o filho, mas é possível que a criança entenda essa repreensão como um julgamento e que aquilo um julgamento e com aquilo que os pais estão definindo. Então, assim, realmente, muitas vezes por uma inabilidade dos pais, né, Adriano, e a todos que estamos acompanhando aqui, por não saber como falar, como fazer, por não ter recebido isso quando era criança, fala assim, sabe, chama de burro, fala, menino, você não faz nada, mas a intenção é positiva, o problema é como bate isso lá, é como isso é entendido, e é justamente preocupados com isso que nós estamos aqui, fazendo com que exista a possibilidade de mudar nessa próxima geração essa forma de se comunicar, e vai ter que começar por nós. Por mais que a gente não tenha recebido isso em um ou outro momento da nossa vida, a gente sabe que em alguns momentos o silêncio, já que você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. E uma palavra ou outra simples, de apoio, de incentivo, já é suficiente. Entende? Mas é bem lembrado isso aí, Adriano. Bom. Beleza, a palestra hoje então, 19h30, gratuita. Isso. Palestra totalmente gratuita. A gente vai fazer lá na Câmara Municipal para poder acolher o maior número de pessoas. Está marcado para começar às 19h30. Eu até solicito e até que o pessoal chegue antes. Essa palestra está sendo organizada pelo Rotary Club aqui de Rio Brilhante, justamente pela nossa preocupação em abordar também esse tema do Setembro Amarelo. E nós também convidamos aqui a Escola Italívio, a Escola Fernandão. O Sidney infelizmente não vai poder ir porque está em semana de provas, mas para que vocês possam chegar e conseguir um lugar lá para sentar à vontade, cheguem um pouco antes, se organizem, chega lá, a gente também bate um papo se vocês estiverem afim, e a gente vai fazer a palestra ali a partir das 19h30. Eu vou me organizar para finalizar ali dentro de 1 hora, para não estender demais, para que a gente possa ser objetivo, claro o suficiente, para que seja mais uma martelada nessa informação útil
sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio. E eu sei que talvez você não pense nisso, mas talvez você conheça alguém que pense. Então convida essa pessoa, esteja lá com ela, ou esteja você, para que quando acontecer, você também possa ajudar. E eu garanto para você que o que eu vou falar lá, com certeza vai servir para todo tipo de público. Mesmo que você não tenha pensamentos assim, mesmo que você não conheça pessoas com isso, vai ser útil para você. E até interessante, Gamarra, até você vai falar aí? Não, pode falar. O Donizete me perguntou se que podia levar criança, né? E pode levar. Certo. O que acontece é o seguinte, a minha linguagem ela vai estar um pouco mais voltada para o público adolescente e adulto, né? Mas eu não vou dizer nada que uma criança não poderia ouvir, então não é restrito a nenhum público, entende? Beleza. Deixa eu mandar um abraço pra Vera, sempre ouço, adoro as entrevistas, um abraço pra Vera, tá ligada aqui. Gamarra, boa tarde, como eu faço para conseguir uma consulta com um psicólogo, pois estou precisando muito de ajuda antes que eu entre em uma depressão, e isso eu não quero. Como é que faz para falar contigo? Legal, para falar comigo tem vários meios, né? Você pode pesquisar em qualquer rede social, Facebook, Instagram ou YouTube, ou mesmo no Google, se você colocar meu nome lá, Italis França, você vai encontrar a mim, ok? Porque só tem o Italis e isso me ajuda bastante. Mas você também pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp. O meu número de telefone é o 99664-5143. Manda uma mensagem no WhatsApp e aí a gente conversa por lá. E aí a gente vai se conversando, vai definindo o que vai ser feito. Até porque, deixando claro que atualmente eu atendo apenas com a hipnoterapia. Então existe um processo diferente, existe uma forma diferente de trabalhar, mas eu explico tudo certinho por lá, tá? Até para não se estender muito aqui. E tem outra pergunta aqui, Gamarra, que eu achei interessante, que a Cristiane colocou, Cristiane Baiotto. Italis, por que tem aumentado tanto os casos de suicídio nos adolescentes? Será que é falta de diálogo ou falta de amor dos pais? Essa é uma pergunta bem complexa, porque realmente o público crítico que a gente observa é dos 15 aos 29 anos. Isso é um dado bem alarmante. A gente não consegue definir muito bem, Cristiane, mas eu observo pela experiência na clínica, até a falta de diálogo ou a falta de amor, eu diria que não é a falta de amor, né? Eu não vou dizer nunca, já teve um caso ou outro que foi difícil para a pessoa compreender o amor dos pais, mas assim, é difícil um pai ou a mãe não amar o filho. Na grande maioria das vezes existe a dificuldade de transmitir isso, né? Que é justamente o que a gente até conversou aqui, a dificuldade de como eu comunico isso. Às vezes eu falo algo demonstrando a minha preocupação e sai como um xingamento, né? Então assim, essa dificuldade de transmitir a confiança e o cuidado para os filhos acaba sendo um dos fatores, ok? Não dá para dizer que é só isso, que só tem uma coisa. Eu consigo observar que é algo sempre muito frequente, mas a nossa mente ela é inteligente o suficiente para não generalizar apenas uma situação da nossa vida. É preciso que aquela experiência, aquela vivência, aquela sensação, ela seja repetida em alguns outros momentos para que a gente possa internalizar aquele aprendizado, ok? Mas faz parte sim, esse diálogo dos pais, essa estruturação inicial, esse alicerce, ele pode ser muito bem constituído até para que, como é o nosso objetivo hoje, esse indivíduo seja fortalecido para o futuro, para que ele realmente tenha estrutura para lidar com os nãos que a vida dele vai dar, com os fracassos que vai acontecer com a vida dele. E a gente se lembra, né, que fracasso, na verdade, é o nome que a gente dá para um resultado que eu não queria ter. Mas não significa que você não vai conseguir fazer, que você falhou. Significa que você precisa fazer outra coisa, entende? Só que dependendo de como você está estruturado internamente, isso vai ser mais ou menos sofrível, né? Isso aí, Gamarra. Obrigado, Italis, pela sua vinda mais uma vez. Boa palestra hoje à noite e até a nossa próxima aqui. Muito obrigado pela recepção novamente. Espero todos vocês aí hoje à noite lá na Câmara às 19h30. Um abraço. Gente, 13h29, 13h29.